Meus amados ouvintes e queridos irmãos, é com prazer que nós anunciamos a palavra de Deus, pois ela traz salvação, mas às vezes causa tristeza, porque muitos serão condenados através da palavra do Senhor. E é nessa meditação que nós queremos expor hoje para os irmãos e para os queridos ouvintes, que se encontra em João 3, 16 a 21. João 3, 16 a 21. Que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então nós sabemos que só existe dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da condenação. E o que nós vemos neste mundo hoje? As pessoas estão tolerando mais os erros em sua vida. As pessoas estão tolerando mais o pecado em suas vidas. E isso é algo muito grave, porque aqueles que aceitam Jesus Cristo como único e eterno Salvador, eles tiram deles qualquer sentimento, qualquer corrupção, qualquer vontade de pecar. O próprio Espírito Santo, ele vai tirando essa vontade da pessoa de pecar. Quanto àqueles que se desviam para o mundo, para os prazeres do mundo, eles já não sentem mais condenação nenhuma, eles já não sentem mais algo que incomoda a vida deles. Então, só existe dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da condenação. E é por isso que aqui João vai escrever, João 3,16, vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a primeira coisa que nós podemos perceber aqui é aquele que crê em Jesus Cristo, esse tem a salvação. Aquele que pratica as coisas que Deus manda, que está na sua palavra, aquele que foge da aparência do mal, aquele que foge dos prazeres do mundo, aquele que se incomoda porque está no erro, este realmente é aquele que crê em Jesus Cristo. Então, este tem característica daquele que tem a vida eterna. E ele vai dizer no verso 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o mundo foi salvo através de Jesus Cristo. Toda a raça humana já estava decretada a destruição por causa do pecado. O pecado veio trazer a morte, o pecado veio trazer a destruição. Desde o Éden, isso já foi dito, que o pecado geraria a morte. Então Jesus Cristo vem ao mundo para salvar, para que todos fossem salvos por ele. Mas, vai dizer no verso 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado. Então ele veio para salvar aqueles que creem na sua salvação, aqueles que creem no poder de Jesus Cristo, aqueles que reconheceram que a sua obra ali na cruz trouxe salvação, trouxe livramento da morte, aqueles que creem nisso, estes serão salvos.
Porém, o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então só existe dois caminhos, o da salvação e da condenação. E muitas pessoas que conhecem a verdade não percebem o quanto estão se distanciando de Deus, o quanto estão se enveredando por este mundo, o quanto estão indo para um caminho sem volta, que já estão sendo condenadas. Por quê? Porque muitas coisas que já estão acontecendo neste mundo já está provando as suas condenações. A prostituição, os vícios, seja a bebida, seja as drogas, tudo isso já traz condenação. Os malefícios que isso causa ao homem. Então, a bebida que vai trazer vários problemas na saúde, cirrose e outras coisas que podem acontecer, os vícios, as drogas que podem trazer alucinações e podem levar o homem à miséria, a prostituição que pode trazer doenças graves sexualmente transmissíveis e trazer a AIDS também para o homem. Então são coisas que a pessoa ela vai tolerando na sua vida e não vê a tamanha condenação que já está dentro dela, a tamanha condenação que já está para cima dela. Então, ela vai se enveredando pelo mundo, ela vai gostando do mundo e ela vai participando das coisas do mundo e não enxerga a condenação. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não são incomodadas por Deus. Elas ouvem a palavra, mas aquilo não incomoda elas. Então elas já estão condenadas. Elas não acreditam no poder de Jesus Cristo, que foi morto ali na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou no último dia e disse que virá nos buscar. Não acreditam mais. Então a palavra de Deus se tornou algo ilusório para essas pessoas. Mas aquele que crê não é julgado. Aquele que crê será salvo. E Jesus Cristo vai dizer isso, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ele vai continuar no verso 19. O julgamento, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então aquele que está condenado, ele está amando mais o mundo do que a Deus. Ele está amando mais as coisas do mundo do que a Deus. E no verso 20 ele vai dizer, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então ele não consegue permanecer na luz. A luz para ele se torna um incômodo. A luz para ele, que vem de Jesus, começa a incomodar a sua vista, começa a incomodar a sua mente, começa a incomodar aquela presença da luz. Então ele procura se afastar, ele procura buscar os prazeres do mundo, ele procura se satisfazer nas coisas do mundo. Então é muito triste porque a palavra de Deus, ela traz salvação, traz condenação também. E todo aquele que já ouviu a palavra de Deus, esse tem grande responsabilidade, porque se ele não aceitar a Cristo como o único e eterno Salvador, se o Espírito Santo não tocar na sua vida, se ele não for incomodado, ele terá a condenação, mas todo aquele que nele crê será salvo. Então só existe dois caminhos, não existe meio termo. Ah, mas essa pessoa é muito boa. Ah, mas essa pessoa é honesta. Ah, mas essa pessoa dá bons exemplos na sociedade em que ela vive. Olha, isso não adianta. Aquele que não entregar a vida a Jesus Cristo, aquele que não procurar cultuar o seu nome, aquele que não procurar uma igreja que seja séria, que proclame o nome de Jesus, que tenha a palavra de Deus como regra de fé e de prática,
que tem um bom testemunho, se ele não procurar, infelizmente ele não tem características de uma pessoa salva, porque é isso que nós vemos na palavra de Deus. Mas aquele que encontra a Jesus Cristo, aquele que o aceita, aquele que realmente é convencido dos seus erros, este será salvo. E ele vai dizer: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então aquele que pratica a verdade, ele aproxima-se da luz. Aquele que não vive uma vida de mentira, aquele que vive uma vida verdadeira, aquele que não se engana, acha que, não, eu vou deixar para depois, não, mais tarde eu vou à igreja, não, mais tarde eu acompanho você, mãe, eu acompanho você, minha irmã, eu acompanho você, meu filho. Então as pessoas vão sempre deixando para depois, sempre deixando para depois, e às vezes não percebem o quanto estão indo para a condenação, o quanto estão se afundando num lamaçal do pecado, o quanto estão indo para tão distante de Deus, que não é um caminho viável, não é um caminho para aquele que um dia encontrará a salvação. Então a palavra de Deus, ela vem para salvar, mas ela também vem para condenar. E é isso que Jesus Cristo veio fazer no mundo. Ele não veio julgar, ele vem simplesmente apresentar a sua obra, ele veio morrer naquela cruz e ele veio salvar o seu povo. E aquele que não crê já está condenado. Então nós nos preocupamos muito com isso, porque a corrupção, o pecado, a destruição, ela cresce a cada dia mais. E as pessoas não percebem, elas não são incomodadas, elas têm vivido uma vida desregrada neste mundo, uma vida que não tem regra, uma vida que é tudo relativo, uma vida que não tem verdades absolutas, sendo que a palavra de Deus é a verdade absoluta em nossa vida. Então as pessoas querem viver assim, alucinadas da verdade, e muitas vezes elas não veem o quanto isso é prejudicial para a sua vida. Elas não percebem o quanto isso pode trazer dano sério para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua saúde, por todas as coisas que ela ainda vai passar aqui na face da terra. E principalmente aqueles que ainda são jovens. Eles querem aproveitar o máximo deste mundo. Eles querem aproveitar as festas, eles querem aproveitar as bebidas, eles querem aproveitar as danças, eles querem se extrapolar, mas não percebem o quanto isso pode se tornar grave em sua vida, porque pode se tornar um caminho sem volta, pode se tornar uma ferida que jamais será curada, pode se tornar algo parecido com um tumor que só vai crescendo, só crescendo, só crescendo, e aquilo não tem mais volta na sua vida. Então é preciso que as pessoas voltem para Cristo. Porque o que aconteceu e o que está acontecendo no nosso mundo é algo para despertar o mundo em que nós estamos vivendo, para despertar as pessoas, para despertar a sociedade em que nós vivemos. É hora de tomar uma decisão. Aqueles que já estão na caminhada com Cristo, que tomem maior responsabilidade, que tirem qualquer algo duvidoso da sua vida, que tire qualquer pensamento duvidoso da sua vida, que tire algumas coisas que ainda estão atrapalhando a sua comunhão. E aqueles que já ouviram a verdade e ainda não aceitaram Jesus Cristo como único e eterno Salvador, que se volte o mais rápido para Ele, que tire todas aquelas coisas que não agradam ao Senhor. Este é o dia, é agora, é o presente, é o dia que o Senhor está oferecendo. Não deixe para amanhã o que se pode fazer agora. Então você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar a sua vida. E nós temos
que anunciar o Evangelho, nós temos que anunciar a palavra de Deus. Ela traz salvação, mas muitas vezes ela poderá trazer a condenação também, porque aquele que não crê, esse está condenado, mas aquele que crê, esse já está salvo. E nós queremos a cada dia mais que as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que são da nossa família, as pessoas que nós amamos, nós queremos a cada dia mais que elas aceitem a Jesus Cristo como o único e eterno Salvador. E tire qualquer coisa que atrapalhe a sua comunhão com Jesus Cristo. Que tire dela qualquer pecado, que tire dela qualquer transgressão, qualquer corrupção, seja na sua vida moral, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, qualquer coisa que esteja atrapalhando. É preciso que elas tirem isso da sua vida. E esse é o nosso desejo, que o Espírito Santo toque nos corações de cada um e que fortaleça a vida daqueles que já estão na caminhada e que venha atrair aqueles que estão perdidos neste mundo. Que nós possamos estar cada dia mais pregando o Evangelho, incomodando as pessoas, porque é muito triste saber que alguns não estarão no céu juntamente conosco. Estarão do outro lado, no inferno, no lago de enxofre, onde as pessoas pedirão para morrer, mas a morte não virá. Onde as pessoas pedirão para acabar com aquele sofrimento, daquele fogo eterno ali, mas não acabará. Então, ainda é hora. A vida ainda está presente e nós precisamos tomar uma séria decisão em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa vida e que nós possamos a cada dia mais pregar o Evangelho e aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo se sintam incomodados, porque o mundo cada dia mais se aproxima do mal, mas a Igreja de Jesus Cristo se aproxima mais das moradas celestiais. Que Deus continue fortalecendo a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua palavra, ó Pai, que muitas vezes vem de encontro às nossas necessidades, ó Pai, para que nós tomemos uma decisão de a cada dia mais buscar ao Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não te aceitaram como único e eterno Salvador, ó Pai, que se incomode neste momento através do teu Santo Espírito, ó Pai. Que o Senhor venha tocar em seus corações enquanto ainda há tempo, ó Pai, enquanto ainda há esperança, para que eles não se afundem, ó Pai, neste mundo, para que eles não se corrompam, ó Pai, neste mundo e vão para um caminho sem volta, ó Pai. Nós te clamamos, ó Pai, que tenha misericórdia dessas vidas, ó Pai. Que eles se voltem para o Senhor, ó Pai. Que eles saiam, ó Pai, de muitas coisas erradas neste mundo e venha para a luz, ó Pai, que é Jesus Cristo em suas vidas, ó Pai. Nós te pedimos também, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando aquelas pessoas que estão acamadas, as pessoas que estão nos hospitais, ó Pai, as pessoas que estão se recuperando, as pessoas que estão depressivas, ansiosas, ó Pai. Que o Senhor esteja, neste momento, reavivando as suas forças. Que o Senhor esteja curando, ó Pai, se for assim da tua vontade, porque a nossa vontade, ó Pai, o Senhor conhece. Mas que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, dessas pessoas, para que elas tenham, ó Pai, saúde, para que elas tenham paz, para que elas tenham segurança em Ti, ó Pai. Abençoe a nossa igreja, ó Pai, a igreja presbiteriana aqui em Santo Amaro, que nós possamos, ó Pai, continuar sendo uma agência de salvação neste lugar, ó Pai. Que a Tua palavra continue sendo pregada aqui neste lugar, ó Pai. E que muitas vidas, ó Pai, continuem sendo salvas aqui neste lugar, ó Pai. Somos uma igreja que está se aperfeiçoando a cada dia e nós precisamos de Ti, ó Pai, para que nós possamos estar juntos em comunhão uns com os outros, rumo à morada celestial, ó Pai. Nós possamos, ó Pai,
buscar a Ti em todo e qualquer momento de nossa vida. E que essa pandemia, ó Pai, traga lições sérias para a nossa vida, porque nós precisamos aprender, ó Pai, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso, ó Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti e Te pedimos que aqueles que ainda não entregaram, que possam entregar enquanto há esperança. Abençoe a nossa vida, abençoe a cada um que nos ouve nessa live, ó Pai, e aqueles que nos ouvirão ainda. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa vida e em breve essa reunião de oração, essas meditações serão feitas lá no templo e espero que na segunda semana de setembro essas reuniões já sejam feitas lá no templo. E enquanto isso, vamos continuar orando, vamos continuar aguardando no Senhor. No domingo nós já temos os cultos presenciais que já estão sendo anunciados, com as limitações, com os isolamentos, com os cuidados necessários. Nós fizemos o primeiro culto e foi uma bênção, graças a Deus tudo correu bem. Nós temos aquele medidor de temperatura ali na porta da igreja, o álcool em gel, temos os distanciamentos, tivemos a higienização do templo durante os cultos, tudo isso para nos prevenir, né? E sabemos que é Deus que está nos protegendo acima de todas as coisas. Então que Deus continue fortalecendo a vida de cada um e que nós possamos seguir firme nessa jornada e que Deus abençoe a vida de toda a igreja para que nós continuemos a pregar o Evangelho e pregar a salvação através de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.